Olá, super psicóloga, super psicólogo. Falo isso porque se você está aqui, você tem que se considerar super mesmo, porque você já está entendendo que as coisas vão muito além do que determinadas caixinhas que as pessoas às vezes tentam nos enquadrar, que durante a faculdade tentaram nos enquadrar, né? Então, vou te deixar uma pergunta. Você já sentiu como psicólogo a necessidade de abordar o seu paciente para além dos sintomas? Para além daqueles mal-estares ou das patologias que ele traz, para que ele possa se compreender de uma maneira mais profunda? Então, se é isso que você está procurando, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Dr. Luiz Mafra, sou psicólogo clínico, professor universitário, e venho aqui hoje compartilhar com você qual que é a importância de conhecer o método integrado para a formação sua como psicólogo e ajudar que seu paciente, que ele vá além da superação do sintoma. Eu não estou falando que ele não vá superar isso, porque ele precisa, mas que ele possa ter uma transformação ainda muito mais profunda, né, da personalidade dele. E isso gera uma raiz muito mais forte dessa mudança, que a pessoa, ao longo da vida, ela não tem que ficar degladiando consigo mesma, né? Ela vai simplesmente viver a vida de forma muito mais tranquila. Então vamos lá, se você ainda não conhece, é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, entenda que o método integrado, eu fui desenvolvendo ele nos últimos 5 anos, que é uma união entre, ou uma integração entre a terapia cognitiva comportamental, a psicologia analítica e a análise existencial, né? Então, por que as três? A terapia cognitiva comportamental foca mais nos sintomas, a psicologia analítica, ela vai trazer essa profundidade maior no inconsciente, na alma da pessoa, né? O que esse mundo interno quer trazer? E a análise existencial nos coloca diante da responsabilidade sobre a nossa própria vida. Se você ainda, né, primeira vez está aqui, assiste meu vídeo anterior, que eu explico melhor o que é o método integrado para você, né? Então, a gente precisa entender que, por um lado, a pessoa ela está lidando com as questões do dia a dia de uma forma que as crenças dela são confrontadas o tempo todo, ou ela tem pouco conhecimento, né, de habilidades sociais para conseguir lidar com isso. Então, a gente precisa olhar isso. Só que, por outro lado, a gente tem um inconsciente borbulhando ali, trazendo imagens, trazendo conteúdos a serem lidados. É importante entender, a gente vive em dois mundos, né? O mundo externo, que eu estou ali conversando com as pessoas, que eu estou ali dialogando com as situações do dia a dia, mas eu também vivo um mundo interno, você também vive, e seu paciente vive um mundo interno que ele tem que frequentar também, ele tem que conhecer, ele tem que entender como funciona para conseguir dar um sentido na vida. E por fim, ele tem que entender sobre a finitude das coisas, a responsabilidade sobre assumir as questões da própria vida. E isso tudo, de um lado, vai ajudar a resolver o sintoma, mas olha só como a transformação ainda muito mais profunda. Então a gente não pode perder isso de foco. Por isso que eu chamo aqui super psicólogos e super psicólogas, né? E vamos lá, mais do que técnicas, que aí você pode se perguntar, então tá, é só mesclar as coisas? Não, a gente tem que ter uma visão de mundo que seja coerente, porque cada uma delas está lidando com uma parte da personalidade. Uma parte que é mais externa, uma parte mais social, uma parte mais autorreflexiva, mas ainda consciente, uma parte que vai lidar com o inconsciente pessoal, as experiências da vida que ficaram ali reprimidas, recalcadas, ou não precisam ser lembradas naquele momento, e uma parte da personalidade que a gente já nasce com ela, que diz respeito a toda a humanidade e que, de tempos em tempos, ela vem dar as caras aí pra gente, né? Então, eu quero dar aqui alguns exemplos de feedbacks que eu tenho ao longo da carreira, não só dos casos que eu atendo, mas eu sou supervisor de estágio, já faz aí 10 anos, né? Então, acompanho muitos psicólogos, tive uma experiência de diversas fases de como fazer essas orientações, e os feedbacks que eu tenho tido por exemplo, um caso, o paciente chega com muita ansiedade, tendo que organizar a vida, né? Ele trabalhava num estabelecimento público, um aluno meu atendia, e ele começa, né, fazer lá todas as técnicas de terapia cognitivo comportamental corretamente, coloca na estrutura, né, dos atendimentos. E isso ali, depois de 2 meses, o
paciente já estava bem. E a aluna chega, professor, mas eu sinto que ele tem mais coisa para trazer. Eu falei, não, ele tem. Mas a TCC não me dá esse material. Eu falei, não. Então vamos buscar outros pontos? Então vamos trazer questões dos sonhos? Vamos ver o que ele traz? E aí ela começa a buscar e começa a ver imagens que vão colocando ele de uma maneira que ele está buscando, né? O que a gente diria ali, um arquétipo do herói. Não quero entrar muito nesse mérito, não, mas aquela pessoa que está querendo buscar, então, imagens sempre de uma pessoa que saía para a luta, que ia buscar novas coisas, e aí ele entende que aquele espaço que ele está ali já não o atende mais. Ele precisaria buscar novos desafios, novos lugares, novos olhares para poder se desenvolver. Então, essa minha aluna, né, ela fica tão maravilhada com o que aconteceu, que aí ela começa a entender, pô, eu tenho que integrar outros métodos. Já no segundo caso, dizia respeito a uma criança, né? Uma criança que, por meio, né, da terapia cognitivo-comportamental, a gente conseguia lidar com as dificuldades dela na escola, conseguia lidar com a dificuldade dela nos relacionamentos dentro de casa, com rotina. Mas vamos pensar, isso tudo dizer respeito à cognição, à consciência da pessoa. Só um instantinho, uma aguinha aqui. E aí, E a gente começou a entender, essa aluna, né, junto comigo, começou a entender que, bom, ele ainda estava com uma raiva muito grande, com uma competitividade muito grande. Aí eu falei, olha, quer ir por outros caminhos? Quer entender o que está acontecendo por dentro dele? Era uma criança de 6 anos de idade. Então, se for pensar, até a cognição não estava tão desenvolvida assim. E aí a gente começa a utilizar de desenhos, né? Então, do desenho lá, um determinado pedacinho, um ser vermelho todo disforme, né? E esse ser vermelho vai voando, vai no próximo desenho vai voando, até que ele começa a ganhar cor. E o ódio dessa criança começa a cair, né? Por quê? Ele não está negando essa ambição, essa competitividade dele, ele nem deixou de ser competitivo. Só que aquilo já não era um monstro que ele carregava dentro dele, era simplesmente parte da personalidade dele, que agora ele se relacionava. Lembra que eu falei no início? Tem que se relacionar com esse mundo interno? Então, a partir do desenho foi uma forma, em vez de ficar racionalizando as coisas, de se relacionar diretamente, realmente. Assim como a gente precisa fazer com a realidade externa, a gente precisa fazer com essa realidade interna. Então, isso foi uma segunda mudança muito grande, né? E aí, mais um momento de espanto quando a gente entende que tem outras realidades e outras maneiras de lidar com aquilo que a gente está buscando. E agora eu vou falar o contrário. Uma terceira situação, uma supervisão que eu dava, o rapaz queria muito focar no aspecto inconsciente, né? Sempre ali pela psicologia analítica. E os sonhos do paciente dele traziam muito aspectos negativos, de conflitos com aspectos femininos, com aspectos mais sombrios da personalidade, né? Ele lidando com monstros, lidando com mulheres dentro de loja e ele destratando e tudo. Só que à medida que ele ia lidando com esses aspectos, ele ia ficando mais para baixo, ele ia ficando mais para baixo. Até que ele já estava pedindo, né, para esse meu supervisionando, para não ir mais na terapia. Eu falei pra ele, cara, esse cara tá indo para um aspecto muito depressivo. Tudo bem que tem esses pontos centrais aí da personalidade dele, mas ele precisa elevar o humor, ele precisa estar com o ego, com o eu bem sustentado para conseguir lidar com esses aspectos aí da personalidade dele. Senão ele só vai fragilizar. A gente não está aqui para causar martírio para a pessoa. A gente tem essa mudança, às vezes ela é pesada, mas a pessoa tem que estar forte o suficiente para essa batalha. Então a gente começa a usar técnicas de ativação comportamental, de melhorar as habilidades sociais dele no relacionamento, nos tratos, né? Com as pessoas, com a namorada, no trabalho. E aí ele vai se entendendo, ele vai lidando com suas crenças ali que ele tinha na realidade. Ele vai lidando com aspectos que ele foi aprendendo ao longo da vida dele e que ele carregava como sendo dele.
e aí depois a gente consegue voltar para os sonhos. Então, assim, eu estou trazendo esses 3 casos para que você possa entender, pelo menos um pouco na prática, como que psicólogos estão ali conseguindo já aplicar isso, que eu tenho acompanhado, e como estão tendo avanços nos casos. Entender que horas que eu preciso fortalecer a consciência, o ego, para lidar com as questões da sociedade, e que horas que eu tenho que escutar o meu interior para conseguir fazer transformações que sejam mais significativas para a minha vida, né? No caso, para a vida do paciente, né? Então, você vai entendendo que entender o método do integrado, ele vai trazer benefícios, para o paciente, porque você vai ter a sensibilidade, ele vai se sentir acolhido dentro da necessidade que ele tem. Em geral, ele chega com sintomas ali mais graves, para depois, em seguida, a gente aprofundar na personalidade, e em terceiro, ele se assumir para o mundo da forma que ele é. E para você, como profissional, você vai estar mais completo, conseguindo atender todas essas demandas que o paciente tem. E por outro, você vai ter uma liberdade dentro da clínica de poder entender o que é melhor para o paciente, e não só o que te disseram que é melhor, só que com sustentação, né? Então, muitos psicólogos que estão aí acompanhando estão tendo crescimentos profissionais por causa disso, né? Porque mostra de forma clara que o paciente, ele não só vai superar os sintomas, mas ele tem muito mais, e todos os pacientes sabem disso, eles são muito mais do que aquela doença. E eles gostam de ser tratados dessa forma. Então, se você conseguir trazer isso para o seu paciente, tenho certeza que ele vai te agradecer muito e vai estar aí com você por mais tempo, não é? Então, entenda que o método integrado, ele é uma forma, né, poderosa, né, que vai transformar vidas, vai transformar a sua vida, vai transformar a vida do paciente. E que, se você tiver esse empenho de buscar compreender todos esses lados, né, com certeza você vai ter avanços profissionais. Tenho certeza que vai ser um dos psicólogos mais, ou psicólogas, né, mais requisitadas assim do mercado. Então, se você está gostando desse material, curte aí o canal, se inscreva, compartilhe com outros psicólogos, porque eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de dar esse passo novo aí na psicologia, porque já chegou a hora, a gente tem muito conhecimento, a gente tem que saber integrá-lo de uma forma coerente e não só ficar disputando um contra os outros, mas que a gente compreenda o que é o passo, cada um, para que serve, para que hora serve, e não só falar assim, eu não quero. Cara, a gente tem tudo isso na mão. Eu acho que pelo bem do paciente, para você, não dá mais para falar eu não quero, eu não gosto. Eu tenho que conseguir integrar, tá certo? Então, um beijão, espero ter aprendido bastante. Um abraço, até mais.